Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Sérgio Moro, senador, continua se humilhando ao PL de Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto para que não tenha o seu mandato cassado, mas não está adiantando muito. O Mito e o ex-mensaleiro não estão com muita pena do ex-juiz. Eu vou trazer detalhes sobre isso, algumas atualizações, e falarei também sobre o governo Lula, que indicou um bom nome para o IBGE. E só para terem noção, a Miriam Leitão está criticando, que para mim aumenta as chances, de sucesso do indicado. O Estadão também está levantando aí polêmicas ou falsas polêmicas. Vou falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. A gente está quase alcançando 175 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante para isso, assim como ativar o sininho, deixar o like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo o que você vai achar. E se puder, compartilha, bora mandar no grupo de WhatsApp, mandar para um amigo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então a Bela Megali do Globo publicou que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, por que eu falo ex-mensaleiro? Porque sim, o Valdemar foi preso lá naquele antigo escândalo do mensalão durante o governo Lula. Então o Valdemar, antes, certamente para muitos que agora acham que ele é um conservador, patriota, ele era tido como comunista, agora virou aliado de Bolsonaro, aí o título de comunista foi cassado e virou de patriota. Enfim, uma coisa realmente delirante na cabeça aí de muitos, mas o Valdemar está irredutível a qualquer apelo para que seu partido retire a ação que pede a cassação do mandato de Sérgio Moro como senador. Diz a Bela Megali que o manda-chuva da legenda recebeu recados de diversos interlocutores do ex-juiz, que cobra um gesto depois de ter apoiado o ex-presidente Bolsonaro no segundo turno. Aqui cá entre nós, tá tipo cobrando a fatura, Olha, eu apoiei o Jair, agora vocês não vão me ajudar, não é possível que não terão alguma espécie de gratidão. Eu quero fazer um breve comentário sobre isso, assim, ver o Moro ao lado de Bolsonaro no segundo turno, nos debates, como se fosse porta-voz de Jair, respondendo jornalistas, foi uma das coisas mais patéticas, ridículas que eu já vi. Depois dele ter saído do governo, acusando de interferência da Polícia Federal para proteger os filhos, de ter acabado com a Lava Jato, em que ele foi ali o juiz mais famoso da operação, e aí tá lá depois o Sérgio Moro ao lado, parecendo um papagaio de pirata. Uma coisa assim, típica do Sérgio Moro, coisa lamentável. Coisa assim, de você observar e ver a que nível o cidadão chega. Eu vim aqui na ocasião e avisei que o Moro estava sendo usado por bolsonaristas, pelo Bolsonaro, para atrair o voto dos lavajatistas que, decepcionados com o governo Bolsonaro, estavam aí dizendo que votariam nulo ou que nem votariam. Então o Moro foi só usado para atrair o voto desses antigos bolsonaristas arrependidos, que não queriam votar nem no Lula nem no Bolsonaro. E eu disse aqui, não era difícil você prever isso, que passadas as eleições, que o Moro seria descartado sem dó. E é o que está acontecendo. E não esperem de mim piedade em relação ao atual senador, não. Para mim, esse cidadão se eleger senador foi uma das coisas mais também tristes das últimas eleições. Mas voltando aqui a Bela Megali, que ela diz que um dos últimos encontros entre ambos aconteceu por acaso no café de um aeroporto. Segundo pessoas próximas a ambos, Moro tentou uma aproximação, mas o presidente do PL não deu espaço para entrar no assunto do processo. Eu fico pensando na cara do Moro, pensando numa forma de implorar, de pedir ao Valdemar, pelo amor de Deus, retire a ação em que pode cassar meu mandato. Mas o Valdemar, que de bobo não tem nada, não deu abertura, segundo interlocutores disseram à colunista. E questionado pela coluna, o Valdemar disse que descarta qualquer chance de suspender a ação. Disse ele: cumpro minha obrigação de presidente do partido. O segundo colocado nas eleições, após Moro, foi Paulo Martins, do PL, afirmou então em referência à disputa pela cadeira do Senado em 2022 pelo Paraná. E mesmo que o Valdemar retire a ação, nessa hipótese que ele já rechaçou várias vezes, o Moro precisaria convencer o PT, que também entrou com uma ação. E vejam só, tá aqui agora a união, PL-PT. União nesse momento que eu torço para que dê certo, porque eu torço pela cassação de Sérgio Moro, que, insisto, é uma das figuras mais tristes de se ver no Senado, e olha que a concorrência lá é forte, hein? Diz aqui a coluna que, além do PL, o PT move uma ação na Justiça Eleitoral que pede a cassação de Moro. Os dois pedidos foram juntados.
A avaliação dos partidos é que, se o senador for cassado, o TSE deve seguir o entendimento que teve no caso da cassação da ex-congressista Selma Arruda e convocar novas eleições para a vaga no Paraná, porque aí você caça, digamos assim, a chapa, né? Então Moro seria cassado, mas o suplente não assumiria, e aí teríamos uma nova eleição que está dando pano para manga. Eu já falei aqui em outras ocasiões, o próprio PT tem disputa interna. Requião, que disputou o governo, disse que desejaria disputar, ou pelo menos disse a interlocutores que falaram com colunistas. O filho dele também é um nome que pode ser colocado, mas tem também lá da Gleisi Hoffmann, tem o Zeca Dirceu, que é filho do Zé Dirceu, enfim. Vamos ver o que vai acontecer, seja no PT, que está interessado aqui nessa disputa, e outros partidos, o próprio PL, tem o Paulo Martins, o Álvaro Dias, do Podemos, que era senador e perdeu, ficou lá em terceiro. Então, vamos ver. E de fato, assim, a Selma Arruda era chamada de Amor de Saias. Foi eleita em 2018, aí ela teve ali a acusação de ter tido abuso de poder econômico e foi cassada por isso. Mesma acusação que recai sobre Sérgio Moro. E aqui agora vamos para uma boa notícia para quem, assim como eu, defende que é preciso que o Estado atue como indutor do desenvolvimento nacional e não que ele apenas espere que a iniciativa privada produza transformação benéfica para o país, na vida das pessoas. Toda nação que deu certo no planeta teve um Estado forte. O que não quer dizer um Estado que fique intervindo em tudo. Mas o que não dá para achar é que o Estado simplesmente cruza os braços e espere que o desenvolvimento caia do céu como se fosse assim, uma obra do acaso e não sei mais o quê. Então tenhamos muita calma nessa hora, porque o discurso que domina a grande mídia é de quê? De que quanto mais liberal for, mais o país terá sucesso, que é uma flagrante mentira. E assim, e diante da tragédia do liberalismo, nunca que eles admitem que é isso que causa a tragédia. A desculpa é sempre que não foi liberal o suficiente. E o Brasil tem se aprofundado numa agenda liberal, neoliberal, e tá aí a prova, não tá dando certo. Mais pessoas pobres, mais informalidade. Enquanto isso, pouquíssimas pessoas ficando cada vez mais ricas. A desigualdade social no Brasil, entre os países civilizados, digamos assim, uma das maiores do mundo, dependendo aí a maior ou a segunda maior. Então vamos ver aqui o que vai dizer. Uma notícia muito boa, insisto, que a Secom confirmou nesta quarta que o economista Márcio Pockmann será o novo presidente do IBGE. Bom, eu acho que a notícia é boa, por quê? Porque o Márcio não é neoliberal, não é liberal, ele é um desenvolvimentista. Se vai dar certo, se ele terá espaço para trabalhar, se ele será ouvido é uma outra questão. Mas a nomeação, a indicação dele aqui, pelo menos, me agrada. E aqui, vai destacar a matéria que mais cedo, em entrevista ao Metrópolis, o ministro da Fazenda, Haddad, disse que Pockmann é uma pessoa, eu não sei se fala Pockmann ou Postman, mas vamos ver aqui no Pockmann. É uma pessoa disciplinada e leal ao presidente Lula. Segundo o chefe da equipe econômica, o governo não terá problemas em trabalhar com ele. E a possibilidade desses problemas ou ruídos, como alguns divulgaram aí, é porque, como eu disse, o Márcio não é liberal, como muitos nesse governo são. Ou então dizem que são de esquerda, mas que na prática estão tendo uma postura liberal, tanto é que tem agradado vários liberais famosos. Paulo Guedes, por exemplo, já disse em entrevista, em eventos ali, que o Haddad é um liberal enrustido. O Meirelles tem elogiado o Haddad. Outros nomes também, o Dória tem elogiado o Haddad, então por isso que levantou a suspeita. Será que o Márcio, no IBGE, não vai ter alguns problemas com a equipe econômica? Aí o Haddad disse que não, porque o Márcio é leal ao presidente Lula. Vamos lembrar que a própria Simone Tebet, nessa aqui ninguém, eu acho, nem duvida do quão ela é liberal na economia. E assim, eu espero que ele seja ouvido e não apenas seja um cargo, para, enfim, talvez até silenciá-lo de eventuais críticas que ele poderia fazer. O Estadão levantou algumas polêmicas, nem vou trazer, porque é totalmente sem sentido para descredibilizar o Márcio. Isso não é novidade em se tratando de Estadão, sempre contra o desenvolvimento do país e sempre ao lado do sistema financeiro que lucra com a nossa tragédia, que quer esfolar ao máximo o nosso povo. Então não me surpreende o Estadão ficar aí de alguma forma contra essa nomeação. Miriam Leitão também não gostou e saiu em defesa da Simone Tebet. Disse a Miriam: é importante entender que a ministra do Planejamento foi atropelada. É um órgão subordinado ao ministério. Eu a entrevistei às 13 horas. Ela disse que não conhecia o Márcio e que esse assunto não era para ser tratado agora,
porque seria um desrespeito com o atual presidente. Poucas horas depois da gravação da entrevista, o Palácio do Planalto anunciou a mudança. É claro que, em relação a esse atropelo, que, insisto, eu acho bom que ele tenha acontecido, mas o atropelo em si não é interessante porque passa um sinal, peraí, o IBGE é subordinado ao planejamento e a ministra não fica sabendo da nomeação ou, né, ficou sabendo ali, né, logo antes de ser divulgado à imprensa. Então a forma como, né, foi trabalhado isso, né, sim, gera, né, algum ruído, né, para a imprensa ali e passa isso, né, para a sociedade, o que não é bom. Mas em relação à nomeação dele, eu particularmente fico feliz. O Márcio já foi presidente do IPEA e a Miriam disse que ele foi intervencionista demais à frente do IPEA, e se a Miriam Leitão está triste, né, é mais um sinal de que a nomeação deve ter sido boa. Pessoal, então é isso, fique por aqui. Quem puder, espalha, compartilha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!